Boa noite! Vamos lá, gente. Vou esperar a Patrícia entrar. A gente hoje vai falar sobre crenças. Eu vivo, você vive exatamente o que as suas crenças dizem que você é capaz de fazer e que você merece ter. E hoje nós vamos bater um papo sobre isso. Vou chamar aqui. O papo hoje vai ser mega legal sobre identidade, capacidade e merecimento. Oi, Patrícia! Boa noite, Luma. Boa noite! Já tô com saudade de você. Eu também. Pessoalmente é tão gostoso, né? Ai, é muito bom, é muito bom. E aí, como que você tá? Olha, confesso que hoje eu tô meio clima de férias, né? Aproveitei bastante. Você vê que o cabelo tá todo bem. Sol, praia, Ah, mas mas assim super que é bom. animada porque, afinal de contas, Luma, isso é eu trabalhando a minha crença de merecimento, que eu mereço aproveitar, usufruir. E eu tenho certeza que a gente vai chegar lá no decorrer da nossa live, não é verdade? Com toda certeza. Eu já introduzi aqui, eu não sei se você escutou o nosso tema de hoje, né? Que é a criança de identidade, capacidade e merecimento. A gente vai estar falando aí o porquê dos resultados, os seus resultados hoje. Você vai entender um pouquinho o que está por trás disso, né, Patrícia? Quer começar explicando o que é criança? Crença, eu não sei nem uma live inteira, né, Luma, para falar sobre crenças. Mas basicamente, assim, um resumo muito importante que eu acho que foi o que me marcou muito, Luma, sem entrar muito na parte teórica, a crença é toda a verdade que você leva para a vida, né? Verdade absoluta, né? Absoluta, é uma coisa que você realmente acredita, independente de ser é, fato ou não, certo? É uma coisa que você acredita. E tem tanta crença, né, Luma? É. Nossa! Tanta crença. É como se fosse uma programação mental, né, Patrícia? Que rege os nossos comportamentos hoje. Então, assim, a gente adquire, principalmente, né, Patrícia, é importante a gente falar isso, essas crenças ao longo da nossa vida, mas principalmente de 0 a 12 anos, na nossa infância. Essas crenças nessa idade, elas são formadas com muito, assim, devido a forte impacto emocional ou por repetição, né, Patrícia? Isso. E a gente quer trazer um pouquinho hoje para vocês sobre isso, porque é um assunto mega importante e vocês vão entender o porquê que está por trás de tantas coisas acontecerem na sua vida. Então vamos Então, lá. Luma, eu queria deixar assim muito claro que isso que você fez foi um resumo lindo, né, da parte teórica. E eu acho que vale a pena a gente, durante essa 1 hora que a gente tem com todo mundo aqui, aprofundar um pouquinho em cada detalhe, que às vezes a gente fala sobre programação, e aí as pessoas talvez não entendam com tanta clareza. E o que significa o forte impacto emocional, repetição, que são coisas da nossa linguagem, até para explicar. E é muito bom trazer também isso que você trouxe da infância, que essas crenças, as crenças que são aquelas mais inconscientes, né, Aluma? Aquelas que a gente realmente regem os nossos resultados, elas são sim frutos de tudo que a gente escuta, vê e passa e sente da nossa infância, do 0 aos 12. Ah, gente, pode ter criança formada depois disso? Pode. Não tem problema. Reprograma depois disso? Pode. Mas esse do 0 aos 12 é muito importante, principalmente para nós pais. É um conhecimento, eu acho, Luma, que é tão rico e que todo pai, toda mãe devia saber, estudar, se aprofundar, porque Com pode fazer uma certeza. diferença muito grande na vida dos filhos. E criar Muito. filhos emocionalmente fortes, né, Patrícia? Super, super. Franklin, parabéns! Luma, hoje a gente tem que falar. É Parabéns! parabéns pro Franklin, gente! Aniversário dele! Nosso querido amigo de formação tá sempre aí com a gente, né? Temos que parabenizar ele ao vivo. Maravilhoso. Por favor, gente. Então, gente, Então as vamos nossas lá. crenças, elas regem todos os nossos resultados hoje. Aquela, assim, uma live, ela tá conectada com a outra, né, Patrícia? Super. E quando a gente falou lá do mais, dos 11 pilares da vida, todos os resultados que você tem nesse mais, nesses 11 pilares, eles são regidos por essas crenças que vocês adquiriram
ao longo da vida, mas principalmente de 0 a 12 anos, que por repetição ou por forte impacto emocional fez com que se tornasse marcante. E muitas das vezes a gente, como a Patrícia falou, a gente não tem nem consciência disso. Então vamos lá, vamos começar falando sobre identidade? Vamos. Deixa eu só trazer, então, Luma, uma informação antes. O que seria, gente? Eu vou trazer exemplos, tá? Do que seria o forte impacto emocional ou a repetição. Repetição é aquilo que você escuta a sua vida inteira. Então, assim, o que os seus pais falavam em casa, o que seus avós falavam em casa, se você convivia muito, que vira uma verdade muito forte para você. E a gente pode trazer isso em todas as esferas dessa pirâmide que a gente vai falar, que é identidade, capacidade, merecimento. Mas vou trazer um exemplo que eu acho que, assim, 90% aqui se identifica. Dinheiro não nasce em árvore. Isso é uma crença financeira que a gente escuta, porque não sei se na sua casa era assim, Luma, mas muita gente que eu converso fala, escuta muito. E isso é o que a gente chama de repetição. Você escuta tanto que até tem aquele ditado, né? Que uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. Uma verdade. Então, a crença é isso. Também pode ser, né, Luma? Principalmente os que são limitantes. E a do forte impacto emocional é alguma coisa que você pode ter sofrido, escutado e misturado todos os sentimentos ao mesmo tempo, né, Luma? Uma coisa que você viu, que você ouviu, que você sentiu muito forte. E isso, eu vou trazer um exemplo bem forte, mas não sei. Pai batendo na mãe, ou pai alcoólatra em casa. Isso traz crenças... Ou então criança vendo traição direta de pai. São exemplos muito fortes. Até o exemplo que eu dei na semana passada é um exemplo de forte impacto emocional, da leitura. Que eu estava lendo, a professora me obrigou a ler e eu não sabia ler. Aquilo foi uma coisa de muito forte impacto emocional para mim. Então, esses exemplos de forte impacto emocional são aquelas coisas assim que às vezes a gente pode até não lembrar, né? Porque pode ser muito, muito forte que o nosso cérebro ele apaga. Mas geralmente as cenas que são muito marcantes na sua vida têm forte impacto emocional, né, Patrícia? Tem. E é muito legal como a gente tem ferramentas que resgatam isso, né, Luma? Sim. Como no processo de coaching. Muita coisa eu nem me recordava, nem me lembrava. Só mesmo com o processo que eu comecei a resgatar isso dentro de mim. Porque muita coisa eu realmente não lembrava. Não lembrava mesmo. Vamos falar, então, de identidade? Vamos. Quer explicar primeiro? Então, gente, identidade é a crença de quem você é. Como que você se vê hoje? Você se vê bonita ou você se vê feia? Você se vê burra ou você se vê inteligente? Você se vê próspera ou você se vê escassa? É quem você verdadeiramente é. O que acontece? Eu sempre costumo falar, né, Patrícia, que eu tinha uma fratura muito grande na crença de identidade. E essa fratura, ela foi formada exatamente... Gente, é muito engraçado, porque todas as lives, elas se conectam. A gente começou falando de perfil comportamental. E aqui na minha casa, as pessoas, elas são mais conformes e estáveis. Só eu e meu pai que somos dominantes e influentes, e eu ainda tenho uma estabilidadezinha. Mas o meu pai, e assim, só nós dois. Você imagina, numa casa onde todas as mulheres são conformes e estáveis. E nasce uma dominante e influente. Você imagina o cenário. Eu imagino não, Luma. Eu vivi, menina. Olha, vai ver por isso que a gente se identifica. Então, assim, o que acontecia? Eu era colocada... minha família, ela queria me encaixar num padrão onde eu não me encaixava nesse padrão. E aí eu era muito criticada por agir da maneira como eu agia e por ser da maneira que eu era. Então, isso, o que aconteceu? Gente, eu não tô aqui me fazendo de vítima, não, tá? Só pra deixar isso muito claro. Porque o ferido fere, o machucado machuca. Então, da mesma forma como elas faziam comigo, eu também fazia com elas. Então, assim, só pra deixar claro. Ninguém aqui é vítima de nada, de nenhuma circunstância. Até porque, Luma, eu achei muito bonito você trazer essa coisa de você não se fazer de vítima, porque também é um ganho muito forte que a gente tem com o processo, né? Você para de se fazer de vítima, você olha para o seu passado, para as situações que aconteceram, até para as crenças limitantes que foram criadas e formadas, mas com carinho, ternura
para que você se recupere, cure, trate e siga a sua vida. O que é bom você toma para você e fortalece, o que é ruim reprograma e vambora. Então, Com essa historinha certeza. de ficar se fazendo de vítima não é o caso aqui. O que a Não gente é o traz é caso. muito conceito e exemplos, né? Para as Para que pessoas vocês se conectem, né? entenderem o que é. É. E aí acabava que eu era muito criticada por isso. E isso gerou em mim uma fratura muito grande na crença de identidade. Então, isso também gerou em mim o quê? Um gatilho de explosão. Então, quando eu era criticada, era a minha ferida emocional, eu era criticada e automaticamente eu reagia a isso sendo grossa. Então, quando eu olhava pra mim, eu me enxergava muito com uma visão assim: ah, eu sou grossa, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, eu sou assim. Sabe aquela síndrome da Gabriela, nasci assim, cresci assim? Eu falava isso. Não vou mudar, eu sou assim. E aí, quando eu entrei nesse processo do coach integral sistêmico, eu comecei a perceber que não, eu não era assim. Eu estava assim. Era um estado e que não fazia parte de mim, não fazia parte da minha essência. E aí eu comecei a resgatar dentro de mim as minhas características positivas, as minhas qualidades, aquilo que realmente há de bom dentro de mim. Porque até então, eu só me enxergava pelo meu lado ruim, pelo meu lado negativo, só sendo grossa, eu não colocava coisas boas na minha identidade. Então, como eu ia ter valor se eu só colocava, só atribuía a mim características negativas? E aí começou esse processo todo de reestruturação. E por que que eu contei para vocês essa parte da infância? Porque essa autoimagem distorcida de quem eu era veio muito das críticas, das coisas que aconteceram na infância. Essas críticas, elas foram por forte impacto emocional? Não, elas foram por repetição. Aquilo que a Patrícia falou no início. Então, por repetição, eu aprendi que eu era daquela maneira e que eu não ia mudar. E aí, quando eu comecei a aprender sobre realmente isso, a ver que eu poderia fazer diferente sim, e que, na verdade, isso não fazia parte de mim, eu comecei a resgatar em mim a minha verdadeira essência, quem eu realmente sou. Que história linda. Eu, assim, não poderia falar de uma forma mais bonita o que você falou, porque eu me identifico muito. E aí o Matheus trouxe uma coisa muito legal aí, falando da neuroplasticidade, né? Que é justamente esse poder que a gente tem de adaptar novas realidades, novos caminhos neurais. A gente não vai entrar aqui em neurociência, não é a questão, mas o que é legal? A Luma, por exemplo, o exemplo dela, ela se via como uma pessoa grossa, uma pessoa explosiva. Na hora que ela começa a resgatar essa imagem dela falando, não, eu não sou grossa, eu não preciso ser grossa, ela começa a não usando o não, mas falando, eu sou empática, eu sou simpática, eu sou generosa. Na hora Eu que sou ela faz calma. isso, eu sou calma, eu sou paciente. Isso são coisas que a gente vai falando pra gente e é uma forma da gente se treinar. Não é aquela coisa de, vou ficar na frente do espelho mentindo pra mim. Não, você não tá mentindo. Você tá se estruturando, se treinando para que você acredite e realmente viva isso. Treine até se tornar, né, Patrícia? Treine até se tornar, exatamente. Até porque a gente, por exemplo, às vezes a gente olha para o outro, né, e enxerga muitas características. Só que as características que você vê no outro dizem muito mais sobre você do que sobre o outro. Porque você só consegue enxergar na outra pessoa aquilo que já existe dentro de você. Isso é fortíssimo. Isso é fortíssimo. Isso, inclusive, a gente pode até deixar como um exemplo, um exercício para vocês, até para vocês fortalecerem a identidade, né? Quem quiser, que é pegar, por exemplo, 3 pessoas que vocês admirem muito. Pega 3 pessoas, seja quem for. Você pode conhecer, não conhecer, pode estar vivo, pode estar morto, pode ser, enfim, o que quiser. E enxergue nessas pessoas, identifique nessas pessoas pelo menos 5 características que você admira muito. Na hora que você tiver essa matriz, que são 15 características mais ou menos, né, no máximo, você vai reparar que essas características a gente garante, né, Luma, que você tem em você. Você pode não estar usando, você pode não ter fortalecida, mas a gente garante que você tem em você.
No fundinho, você E pode ter isso é certeza que ela tá aí. muito, e isso é muito forte para quem precisa fortalecer realmente a identidade. E isso vai muito, gente. Assim, eu vou trazer um exemplo bobo. Quantas vezes vocês foram numa festa ou em qualquer evento, assim, e tinham duas meninas? Uma menina era muito bonita, mas andava abaixada, assim, meio escondida, as pessoas não chegavam muito perto, não chama atenção. Às vezes as pessoas até falam assim, ela é meio sem sal. E a outra, que às vezes nem é tão linda assim, né? De acordo com o que a gente tem de conceito de beleza e de padrão de beleza. Só que chama uma atenção, tem uma luz própria, todo mundo chega perto, todo mundo quer conversar. Isso é o quê? É justamente a crença de identidade de uma e de outra gritando. Aquela que é linda, ela pode se ver feia no espelho, dependendo do que ela escuta. Aquela que é mais ou menos ou não tão bonita, ela pode se achar a pessoa mais linda do mundo. E isso Até, passa. até porque, né, Patrícia, a autoestima, ela tá muito mais ligada ao que você, como você se vê internamente do que como você se vê exteriormente. A sua beleza interior, aquilo que você vê de valor dentro de você, quando você realmente consegue reconhecer, isso começa a transcender, você começa a brilhar essa luz. Então, assim, se você pode ser a mulher mais linda do mundo, mas se você não olha para dentro de si e não se reconhece como você realmente é, como bonita, como educada, como, sei lá, todas as características, inteligente, próspera, abundante, luz, todas as características, você não vai ter autoestima boa. Você pode ser maravilhosa. Pode ser maravilhosa. Olhando, pode ser maravilhosa. Mas se você não se olhar internamente e ver isso dentro de você, vai. Não adianta. Não adianta. E é legal, olha, a Paulinha trouxe aqui falando que ela já viu também uma pesquisa, um estudo de neurocientista que falava justamente isso, que se você repete essa ideia por mais de 60 dias, a gente não pode falar a quantidade de dias, mas depende de pessoa para pessoa. 60 é um excelente número, é bom até que vira um hábito de você falar. Falam 21, falam 60, falam 90, então, assim, tem várias teorias. Então, olha só, a gente já tem esse exercício para casa para todo mundo ter a identidade mega fortalecida daqui para frente. Identifica 3 pessoas, lista as características e repete. Repete com carinho, repete acreditando, repete com a ideia de que você se torne realmente. E vou dar uma dica também de TED. Amy Cuddy, procura aí. Também ela fala sobre isso. Na verdade, ela não usa ela fala sobre comunicação, mas é um TED bem legal também. E ela não usa o termo treine até se tornar, ela usa finge até se tornar, né? Isso. E aí depois vocês olhem, ela é psicóloga. Não sei a Não sei se definição ela é dela, mas ela psicóloga, traz tanta mas coisa importante e bacana. muito. E ela é de Muito, então, Harvard. É muito assim, é muito forte. Amy Cuddy. Depois a gente coloca nos stories para vocês. Isso. Quem conseguir aqui, escreve aqui no chat, né, o nome, para deixar para todo mundo. E vamos falar sobre a crença de capacidade? Vamos! Gente, é o seguinte, a gente parte do princípio que a gente é uma pirâmide, tá? E a gente chama isso de pirâmide do indivíduo. A base, que é a coisa mais importante, é justamente a crença de identidade, que foi o que a gente falou até agora. No meio, a gente tem a nossa crença de capacidade. É o quanto você realmente acredita no seu fazer. E aí, a gente traz uma coisa que é importantíssima. E eu vejo muito, Luma, muito, nos meus atendimentos, até na minha comunicação com amigos, etc. Como a gente tem, até hoje, né? Porque a gente tem essa necessidade de fazer o tempo inteiro, como as pessoas acabam tendo a crença de capacidade muito maior do que a de identidade. São aquelas pessoas, gente, que precisam fazer o tempo inteiro para se sentir amada, para se sentir merecedora, para se sentir próspera, para achar que merece alguma coisa, sabe? Então, assim, pensa naquelas pessoas que estão sempre fazendo, esperando algum retorno ou algum elogio. Essas pessoas são aquelas que têm aquela crença de capacidade muito forte e precisam fazer para provar quem são.
Elas invertem, né, Patrícia? Pirâmide. Elas botam a crença de capacidade na base, ao invés da crença de identidade. Exatamente. Então, essa crença de capacidade é assim, o quanto você realmente acredita que você é capaz. Já viu aquelas pessoas, Luma, que elas são inteligentíssimas e não se dão valor? Não acreditam que são capazes de fazer nada? Não tocam um projeto pela crença de capacidade fraturada? Eu era muito assim, Patrícia. Você tá falando aí, eu tô rindo por causa disso. Então, eu falei pra vocês dessas comparações que existiam na minha casa, né? E pra quem conhece minhas irmãs, sabe que eu tenho duas irmãs maravilhosas. Mega inteligentes, cultas, lindas. Então, eu me sentia assim, meu Deus, mega inferior a elas. E isso gerou uma fratura muito grande na minha crença de capacidade. Eu não me sentia capaz. Gente, era tão engraçado que, assim, até Lu, na mas era faculdade... engraçado. Isso não é engraçado. Não é Né? engraçado. Isso não é engraçado. Porque já passou, entendeu? Aí eu tô falando assim, rindo. Mas não... gente, não leve pro sentido de brincadeira, não, porque não é brincadeira, esse assunto é sério. Mas aí, até na faculdade, eu fazia as provas. Era assim, ó. Todo mundo ia pra minha casa estudar, porque eu estudava muito, 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 aprendia toda a matéria, e todo mundo ia pra minha casa, porque eu estudava e depois eu ensinava pras pessoas. E aí, na hora de fazer a prova, o que acontecia? Eu tirava a nota mais baixa. Eu que tinha ensinado a matéria, eu que tinha passado a matéria pra todo mundo, eu que tirava a nota mais baixa. Por quê? Porque eu não me sentia capaz. Gente, a minha crença de capacidade, ela era muito fraturada. Tanto que eu não via, eu só conseguia identificar a minha crença de identidade fraturada depois de um processo longo, porque pra mim, a minha maior fratura era na capacidade. Caramba. E assim, nossa, eu tenho muitos exemplos assim de capacidade, que realmente era uma coisa que era muito forte em mim. E, gente, para quem vê a Luma maravilhosa dando aula aqui pra gente, é até difícil, né? Desafiador acreditar nisso. Mas eu acho até legal, Luma, trazer isso. Por quê? Porque mostra para todo mundo como as crenças têm um poder sobre a gente. Poder total, total. Tem É aquele negócio, Patrícia. Se você acha que você pode ou você acha que você não pode, de qualquer maneira você tá certo. Exatamente. E é muito do que você escuta, é muito do que. Você acha que vale a pena a gente falar das matrizes? Quando a gente terminar da pirâmide, eu acho que dá tempo, hein? Bem Isso, assim, daqui a bem pouco ao vamos falar. passando, bem ao passando. Rapidinho. Tá. Vamos falar. Então, gente, todo mundo entendeu? Você Vou até acha olhar que. a hora aqui. Ó, Tem 35 minutos ainda, dá de boa. dá de boa, não dá? Então, a gente falou da crença de identidade, a crença de capacidade. Você quer adicionar alguma coisa na crença de capacidade, Luma? Não, acho que tá. Vocês conseguiram entender, gente? Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão com alguma dúvida? Se tiver, pode colocar aí nos comentários que a gente olha e responde, tá bom? Coloca aí, tá? Porque às vezes a gente usa vocabulários, talvez, que sejam muito do nosso meio, até inconscientemente. É normal pra gente, né? Isso. E aí a gente vai para a pontinha, que é a nossa crença de merecimento. Quem chegou muito cedinho, eu falei um pouquinho da crença de merecimento. Eu vou deixar você explicar e depois eu vou trazer como isso me impactou e como hoje foi um super exemplo positivo para mim. Eu também vou trazer um exemplo que aconteceu até na formação, tá? Para vocês verem que, assim, a gente tá aqui falando, né, Patrícia? E as pessoas, algumas falam assim, ah, não, mas elas têm que estar com a vida perfeita. Não, gente, a gente ainda, né, a gente tá no processo. Não. A gente tá reestruturando e coisa e tal. Então, a nossa vida não está perfeita, nós não somos perfeitas. E ainda tem coisa para ser trabalhada, né? Só para deixar isso Pro claro. resto da vida, eu acho, né, resto da Luma? vida. Porque a gente conserta alguma coisa, outra coisa pode dar uma desandada, e aí você conserta melhor ainda mais. Quando você tá pleníssima, você vê que você pode ser ainda mais, ter uma vida mais incrível. Então, assim, isso eu acho muito incrível, sabe? Essa coisa do processo. Foi? Voltei. Voltou. Então, gente, a gente vai falar agora sobre a crença de merecimento. Eu até falei um pouquinho nos meus stories sobre a crença de merecimento. A crença de merecimento é tudo aquilo que você acredita que merece ter.
E o que você acredita é aquilo que você vai ter na sua vida. Então, se você acha que você é merecedora de ter uma casa maravilhosa, você vai ter uma casa maravilhosa. Mas se você não se sente merecedora de ter, você não vai ter. Se você se sente merecedora de ter um trabalho incrível, você vai ter um trabalho incrível. Mas se você não se sente merecedora de ter, você não vai ter. E posso dar um exemplo típico de fratura de crença de merecimento? Por favor. Vou perguntar primeiro. Quem aí tem dificuldade de receber elogio? Ou então recebe elogio e faz assim: ah, não, que isso? Eu era assim, a pessoa falava assim comigo: nossa, Luma, você tá magra. Eu falava: ai, você acha? Eu não tô achando, não, tô me achando tão gordinha. Eu sempre retrucava. Nunca conseguia receber o elogio mesmo. Isso É retrucar e ou então falar, nossa, você também. Você retrucar ou então você não recebe o elogio. Hoje em dia, às vezes vai até o gatilho de eu falar assim, você também, mas hoje em dia eu fico quieta. Falo assim, obrigada. Porque antes eu nem conseguia receber elogio. Isso mostra uma fratura na crença de merecimento. E tava falando também, eu falei lá nos stories em relação ao dinheiro. O dinheiro também está diretamente ligado à crença de merecimento. A quantidade de dinheiro hoje que você tem no banco está diretamente conectado àquilo que você acredita que merece ter. Então, é uma pirâmide. Expliquem o porquê de vocês definirem como pirâmide. É porque, na verdade, eu não sei nem porquê o formato. Não, a pirâmide. Por que é uma pirâmide? Porque é muito importante você ter proporcional. É muito importante você ter uma crença de identidade muito forte, muito sólida, muito grande, sabe? Para depois você construir a sua capacidade, para depois você construir o seu merecimento. Porque a gente parte do princípio que você você tem aquilo que o seu eu é capaz de fazer. Uhum. Então... E o ter, ele fica sempre na pontinha, porque o ter é sempre consequência daquilo que você é e daquilo que você faz. Exatamente. E aí a Luma trouxe... Quando ela começou a falar da crença de merecimento, da conta do banco, o que isso é muito importante todo mundo entender? Que a crença de merecimento, ela também traz fraturas na hora que você consegue coisas extraordinárias. E a gente já ouviu alguns exemplos de pessoas que trabalham, poxa, conseguem, vão para uma casa incrível, entram e não se sentem merecedoras daquilo. Então, ao invés daquela conquista trazer uma felicidade, ela traz uma preocupação, uma infelicidade, uma dúvida, um medo. E se isso for muito forte, a pessoa até se auto-sabota e perde. Porque ela não se sente merecedora de ter aquilo tudo. E isso é muito sério, gente. E eu tava falando isso também nos stories, Patrícia, que eu tava falando em relação a juntar dinheiro. E o que acontecia muito comigo? Primeiro, eu gastava tudo. Torrava tudo. Não era completamente compulsiva com compra, comprava alucinadamente e torrava tudo. Quando eu comecei a juntar, eu juntava, chegava no nível que batia na minha crença de merecimento, eu me sabotava e caía de novo. Juntava, batia na minha crença de merecimento, caía e perdia tudo. Então isso é muito forte, porque você só vai chegar aonde onde vai bater o teto da sua crença de merecimento. Se você não expande ela, você vai estar sempre ou no limite ou abaixo. Exatamente. E aí entra muito também o assunto que a gente conversou em outra live, Luma, que foi sobre sonhar grande. Sobre acreditar que você pode. Porque, assim, eu vou trazer exemplos, tá? Aleatórios, gente. Não se prendam aos números. Mas se você falar para uma pessoa que ganha um salário mínimo, tá? Em média, R$1.000, por exemplo, para arredondar. Que ela tem uma 20 mil, 30 mil guardados. Se ela não acredita que aquilo ali é bom para ela, que ela merece aquilo, ela vai dar um jeito de gastar esse dinheiro. Porque ela não acha que ela pode ter, que ela se sente, né, merecedora daquilo. Merecedora. E por isso tantas pessoas, elas ganham na loteria e elas perdem tudo. Porque as crenças dela de merecimento não sustentam o dinheiro que ela tem. Então, ela vai gastar até ela perder. E pode procurar na internet, gente. A porcentagem de pessoas que perdem tudo
depois que ganham na loteria, é muito grande. É muito grande. Porque você pode até chegar a ter, mas você não consegue manter. Exatamente. E aí eu vou trazer até, no curso que a gente fez esse final de semana, eles trouxeram um vídeo, Luma, que eu não tinha visto, que eu achei incrível. Depois eu vou até procurar para te mandar também, que era de um garimpeiro. Olha que louca essa história. Era um garimpeiro que, por via ele tirou um monte de quilos de ouro, que somando dava, na época, 220 milhões de reais. 220 Eu já vi esse milhões. vídeo. Aí o que que o cara. Gente, era um garimpeiro, daquele que andava assim, com pé descalço, sabe, de chinelo, só roupa suja mesmo, sabe, do garimpo. O que que aconteceu com ele? Ele começou a gastar, a esbanjar. Durante a vida de milionário dele, ele teve 13 casamentos. 13 casamentos. Não satisfeito com isso, ele teve um episódio que ele queria comprar uma passagem para o Rio de Janeiro. Olha isso. E aí ele chegou lá, a mulher viu, não gostou da aparência dele, ficou falando que ele não ia ter dinheiro para isso. Ao invés dele comprar a passagem, sabe o que ele fez, Luma? Você lembra desse detalhe? Não, eu já vi tem muito tempo, não lembro. Ele fretou um Boeing com, sei lá, 160 lugares para ele sozinho sair do norte, nordeste, que era onde ele morava, para o Rio. Só aí foi, na época, se eu não me engano, uns 3, 4 milhões que ele gastou só para isso. Então, assim, esse negócio da crença de merecimento... Ah, e óbvio, né, gente? No final de tudo, depois de não sei quantos anos, ele perdeu tudo, tudo. E no vídeo, sabe o que ele fala? Poxa, se você pudesse voltar atrás e fazer diferente, o que você faria de diferente? Ele, nada, faria tudo de novo. Gente, 222 milhões. Por que que ele teve isso? Por que que ele perdeu tudo, Luma? Por causa da crença de merecimento. Porque por mais que ele estivesse milionário, ele ainda se enxergava pobre. Exatamente. Para vocês entenderem, gente, a força que tem essas crenças, tanto da identidade, da capacidade e do merecimento. E aí, mais uma coisa importante que eu acho que vale muito dizer sobre o merecimento estar ali em cima, porque a gente, além de falar identidade, capacidade e merecimento, a gente também fala em ser, fazer e ter. Então, quão mais é importante você ser alguém do que ter algo? Com certeza. E aí tem muita gente que usa o ter como base da pirâmide. E aí não é sustentável. Sabe aquelas pessoas que têm um monte de coisa material para mostrar para os outros? Porque elas querem ter para ser. Exatamente. E isso é muito fragilidade na crença de identidade. Muito. Aquela pessoa que esbanja e gasta tudo, quer mostrar para os outros aquilo que não tem, para se sentir aquilo que não é. Então, gente, esse assunto é muito forte, né? E aí eu trago também mais o exemplo do merecimento. E eu também tenho um exemplo para trazer da formação. O que aconteceu hoje? Hoje não, vou falar últimas semanas, tá? Eu tava numa pegada de querer estudar e trabalhar e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, porque a minha força tava toda, a minha identidade, graças a Deus, agradeço muito aos meus pais, ó, amor pra vocês, porque eles sempre me fortaleceram muito na identidade. A gente falou sobre repetição e forte impacto emocional na infância. Isso serve, gente, tanto para o lado das crenças limitantes, quanto para as crenças fortalecedoras. Então, eu recebi crítica? Sim, eu recebi muita crítica. Mas, ao mesmo tempo, meus pais sempre me valorizaram muito como pessoa. E é um exercício que eu busco muito fazer com meus filhos. Apesar deles estarem se comportando da forma errada, eles são lindos, eles são inteligentes, eles são capazes, eles são... Então, assim, o fato de você frisar muito a identidade da criança é muito importante. Então, voltando para as minhas semanas... Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Claro. Eu fiz até um vídeo
com uma priminha minha, Maitê. E nesse vídeo eu fiquei mostrando pra ela o porquê eu amava ela. Tava eu e minha irmã e eu falava, Maitê, por que que a gente te ama? Ela falava assim, não sei. Aí eu comecei a falar com ela todas as características positivas dela. Por que que eu fiz isso? Porque eu queria que ela olhasse e que ela enxergasse que independente do que ela faz, independente do que ela tem, a gente ama ela pelo que ela é. E isso é uma forma de reforçar a identidade dela. Então a gente fez uma vez, aí eu fiquei falando com ela, aí minha irmã falou, Luma, vamos gravar isso? Eu falei, vamos gravar. Aí eu gravei, até postei no meu feed. Porque, assim, isso é muito importante. Às vezes, a gente... a sociedade, né? Tem um viés muito de negatividade. E acaba que a gente acusa muitos outros e critica muito e joga muitos defeitos da pessoa e acaba se esquecendo de enaltecer aquilo que realmente deve ser enaltecido, que são as qualidades. Então, assim, é muito importante, principalmente para as crianças, fortalecer quem elas são. Porque aí, quando elas crescerem, essa pirâmide do indivíduo que a gente falou, ela não vai estar alicerçada no lugar errado. Ela não vai estar com a crença alicerçada, a crença de capacidade na pirâmide, na base da pirâmide. Ela vai estar com a crença de identidade, aquilo que ela realmente tem que estar na base da pirâmide, ela tem que ter convicção daquilo que ela é. E isso faz com que crianças cresçam fortes emocionalmente. Exatamente. Nossa, que lindo, Lu, mas resumiu brilhantemente. E aí, voltando para a história do merecimento, eu estava muito focada no fazer, né? E estava deixando passar vários momentos importantes para mim. O que eu fiz essa semana? Eu me obriguei a ficar sem fazer nada. Brincando com os meus filhos, sentada, pegando sol. Nossa, gente, eu não pegava sol há, sei lá, anos. Nota. Agora não dá, né? Porque agora eu tô morena, maravilhosa. Vamos lá, tá até moreninha, tá dando até um contraste aqui entre eu e você. Mas por quê? Porque eu não tava me dando esse merecimento do tempo livre. E isso é muito importante. Na hora que eu deitei e falei, não, eu vou ficar aqui 15 minutos, 20 minutos que seja, sem fazer absolutamente nada. Poxa, isso foi eu fortalecendo a minha crença de merecimento. Cara, que bom que você pode fazer isso, né? E ser grata também, gente. Gratidão. A gente vai falar todas as lives, porque gratidão pra gente é base de tudo, tá? Com certeza. Vamos falar um pouquinho da matriz? Ó, Mas gente, deixa a eu gente só não vai se contar aprofundar, hein? esse exemplo rapidinho da crença de merecimento, para vocês terem noção da minha crença de merecimento. Mesmo ainda nesse processo, é uma coisa que eu ainda estou trabalhando. Olha só, gente. Na formação, a gente estava na Copenhague comprando chocolate. E aí um amigo falou assim comigo, me deu o dinheiro e falou assim, paga o meu e o seu aí. Aí eu olhei e falei assim, não. Falei, não, claro que não. Ele, paga, menina, pega aí o dinheiro, paga o meu e o seu. Falei, não, claro que não, por que você vai pagar o meu? Tá doido? Patrícia, minha mão suava. Eu comecei a ficar num nervoso. Mas num nervoso, olha só, uma bobeira, gente. Uma bobeira. Mas olha como isso estava diretamente ali na minha crença de merecimento, batendo. Eu não consegui aceitar. Aí o que ele fez? Ele pegou o chocolate da minha mão, pagou. O que eu fiz? Saí da loja. Olha só, fui até mal educada. Que isso, Luma? Porque era uma coisa assim que me trouxe um incômodo tão forte, tão forte, tão forte, que eu realmente saí. Aí a menina, uma outra amiga tava lá, ela falou assim, Luma, vamos trabalhar essa crença de merecimento, vamos trabalhar essa crença de merecimento. Aí eu respirei fundo, ele veio assim, me trouxe, ele, aqui seu chocolate, sua doida, você não vai pegar não? Aí eu fui, peguei, agradeci. Mas, na hora, me trouxe um incômodo tão grande que batia diretamente na minha crença de merecimento. Aí eu falei assim, isso foi ótimo ter acontecido, porque se não tivesse acontecido, eu não teria nem enxergado essa situação. E realmente, eu tenho uma dificuldade de aceitar as pessoas pagarem coisas pra mim. Eu aceito, mas me traz um incômodo. E eu comecei a policiar isso. Aí, olha o que aconteceu. Eu cheguei, o pneu do carro tinha furado, eu fui levar no borracheiro. E acabou que ele não tinha furado, ele tinha só esvaziado. E o borracheiro, ele não quis cobrar nada, porque ele só encheu, trocou pra mim. Ele encheu o pneu. E aí? Ele trocou o pneu. E aí ele falou, não vou te cobrar nada. E aí, na hora, eu fui assim pra reagir. Eu falei assim,
então tá bom, muito obrigada. Agradeci, entrei no carro e saí. Falei, gente, é o teste pra saber se... Aí a Perdão. Valkyria, eu vi essa cena. Porque foi uma coisa, assim, muito forte pra mim, sabe? E é uma coisa que eu não tinha nem percebido. Mas isso é um exemplo, assim, claro de crença de merecimento. Exemplo claríssimo. Olha, não tô enxergando mais os comentários, tá? Ué, Pra mim, acabou. Não, acabou. Eu não consigo enxergar, tá, gente? Então, se eu não responder, não é porque eu estou sendo mal educada, é simplesmente porque eu não estou vendo. a gente tá tomando conta aqui, então. Bom, pra mim, um exemplo da minha identidade estar super fortalecida e ser super fortalecida é o fato de estar. Gente, não me julguem, por favor, tá? Porque aqui todo mundo é fofo e ninguém julga ninguém. Aparecendo com você com uma raiz de 2 dedos de cabelo branco. Gente, se fosse há um tempo atrás, eu nunca faria isso. Porque é uma coisa que, assim, a gente fala muito, ai, que é desleixada. Ai, como é que faz isso? Não, eu não fui por opção e ok. E isso não fere a minha identidade. Eu não me acho menos cuidada ou menos bonita ou menos qualquer outra coisa porque o cabelo não está pintado. Você Cara, concorda que é um exemplo, Luma? muito! E eu também, tá? Porque, assim, quem me conhece sabe que eu sempre ando muito bem arrumada. Então, Isso é verdade, gente. Essa mulher é um escândalo. dificilmente eu tô mal vestida. Só que antes eu não andava em hipótese alguma. Eu passava um batom pra ir na padaria. Hoje em dia, esses dias eu fui sair de casa de chinelo de dedo, a minha amiga. Cara, isso é um evento, Luma tá de chinelo de dedo. O que é isso? Porque assim, depois que a gente realmente entra nesse mundo, né? Fala assim, cara, e daí? Não é a roupa que vai me definir. Eu sei quem eu sou, então não preciso ficar o tempo inteiro produzida. Até porque a gente não tá o tempo inteiro produzida, né? Hoje eu passei um batomzinho vermelho pra E dar um... vou falar mais, Luma. Talvez você hoje, não ligando tanto, não se importando tanto, chame muito mais atenção pela postura que você anda, pela comunicação não verbal que você traz, do que talvez aquela Luma de um tempo atrás que se arrumava pra caramba, vivia embonecada e talvez não tivesse aquela, sabe, aquela força que a gente traz quando a gente tem identidade não forte. sei se chama mais atenção, mas que eu me sinto muito melhor comigo mesma. Ah, com certeza. Com certeza. Olha, Luma, eu não quero deixar passar as matrizes, porque eu acho que é muito importante, pelo menos, as pessoas terem uma ideia do que são essas matrizes que a gente chama de matrizes formadoras de crenças. Vamos falar só sobre a ativa, né? Ou vai falar sobre a passiva também? Eu acho que é até mais importante a gente falar da passiva, porque é até uma opção de cada um também, né, Luma? Para a pessoa adulta e para criança também. E aí traz muito do que está acontecendo agora na nossa situação atual em relação ao corona, da matriz passiva. Com certeza, com certeza. Não tinha pensado nisso. O que é a matriz passiva, gente? É tudo que a gente recebe de informação, tá? Eu vou falar da criança de 0 a 12 anos, mas isso serve para todo mundo. Tudo que a gente vê e escuta, sente, ele é processado no nosso cérebro, ele vira um pensamento, tá? Tudo exterior, né, Patrícia? Tudo do exterior, tudo do exterior. Tudo do exterior. E por isso que a gente chama de passiva, porque você não tem uma atitude em relação a isso. Então, na hora que você assiste noticiário, por exemplo, de coronavírus o dia inteiro, naturalmente você vai ficar com medo do corona, você vai ficar com medo de sair de casa, você vai ficar. E não é aquele medo saudável, tá, gente? Eu não tô falando porque, assim, é uma doença muito grave, a gente tem que tomar todos os cuidados, é importantíssimo. Mas você reparou que tem pessoas que estão com pânico? Sim. Então, essas pessoas são aquelas justamente que acabam, não propositalmente, ninguém quer sofrer, né, de propósito, mas são aquelas pessoas que estão recebendo informação o tempo inteiro. É WhatsApp, é televisão, é noticiário na internet, é Instagram, é Facebook, fica olhando tudo do corona. Aí fica recebendo só a notificação do corona. E o que acontece? A pessoa, ela
cai energia, fica triste, começa a ficar com muito medo, começa a ficar trancada dentro de casa. Não que não... A gente tá, assim, num período desafiador, né? Quem pode ficar dentro de casa, maravilhoso ficar. Mas a gente também não pode deixar de... Como eu posso dizer, sem que não seja influenciador. A gente tem que ter os cuidados devidos. Exatamente. A gente tem que sair, mas com os cuidados devidos. Então, assim, gente, tudo que a gente ouve, isso serve para televisão, isso serve para os livros que você lê, isso serve para novela. Gente, quando a gente agora, aprendeu Patrícia, o raio da tava novela. aqui, ó, me coçando. Fala. Pra falar, gente, novela. O que a novela ensina? Ensina que traição é normal. Que mãe trair filha, filha pegar o padrasto é normal. Que roubar os outros é normal. Que corrupção é normal. E, gente, de uma forma a gente vai absorvendo isso. A gente realmente acredita que o quê? Que é normal. Mas não é normal, é comum. Não é normal. Então a gente entra num mundo em que, tá tudo dando errado, tá tudo horrível. Ok, é normal. Exatamente. Então, assim, gente, lembra lá no começo da live que a gente falou sobre repetição ou forte impacto emocional? Então, às vezes, as crenças que você tem hoje não são nem de acordo com seus pais só. Pode ser de acordo com o cuidador que ficou com você durante muito tempo. Pode ser de acordo com uma avó, uma tia, uma vizinha que ficava perto de você. Professora, novela. Porque essa história de... Gente, assim, não vamos ser hipócritas, mas a maioria daqui cresceu vendo novela da Globo, ok? Eu era mega noveleira. Eu também confesso. Mega! Nossa Senhora! Por isso que eu tô falando, por isso que na hora eu falei assim, meu Deus, porque a gente começa a achar tudo... Não, e o que eu acho se você não tem uma crença fortalecedora muito forte em casa, dos seus pais mesmo, você passa a acreditar que a novela tá falando, é verdade. E aí foi o que a Luma falou. Poxa, toda novela tinha alguém traído, gente. Fato, né? Fato. Toda novela sempre tem. E aí você acha o quê? O bonzinho sendo passado pra trás. Ou o bonzinho passando pra trás. Você vai querer ser bonzinho? Não vai querer ser bonzinho nunca, porque inconscientemente você tem que o bonzinho é passado pra trás. E ninguém quer ser passado pra trás, né, Luma? Concorda? Com toda certeza. Então, a matriz passiva é justamente isso. E você quer continuar ou quer falar mais um pouco de como a gente recebe os estímulos, Luma? Não, pode falar, mas é exatamente isso que você falou. Esses estímulos externos, né, na verdade, eles trazem pra gente crenças que são formadas por tudo isso que a gente ouve, escuta. Por repetição, a gente começa a lidar aquilo como se fosse realmente uma verdade absoluta. Então a gente acredita que o quê? Que homem... gente, homem é safado, tudo bem, homem vai trair. É normal. Não, não é normal. É comum, mas não é normal. Então, assim, a gente precisa muito separar, dar os estímulos certos. Porque quando a gente dá os estímulos certos, o que você está selecionando? O que você está deixando chegar até você? São coisas boas? São coisas que vão te fazer evoluir? Ou são coisas que estão te colocando para baixo? Porque igual que a Patrícia falou, se você fica o tempo inteiro vendo notícia do corona, só a gente que não sei quantas pessoas morreram, não sei quantas pessoas contaminadas. Se você só fica olhando notícia ruim, isso automaticamente vai trazer tristeza para você. Vai te deixar, vai abaixar sua energia. Então, assim, policie muito aquilo que você está escutando, aquilo que você está ouvindo, quais noticiários você está lendo. Gente, eu, sinceramente, vou falar uma coisa. Eu não vejo noticiário. Eu não vejo. Luma, a gente pode falar isso aqui mesmo? Eu fico até... Eu tô falando. Eu falei assim, hashtag sinceronas, né? Eu também não. Hashtag sigo plena. Sigo exatamente isso. Exatamente isso. E graças a Deus aqui em casa ninguém pegou, menina. Ninguém. Gente, ninguém também pegou. Porque olha só, noticiário só aparece sei lá quem que matou sei lá quem. Policial entrou na favela, matou não sei quanto. Violência no Rio, não sei... Cara, se a gente ficar só puxando coisa ruim, só olhando coisa ruim, gente, não dá.
Isso vai trazer um pessimismo pra gente. A gente vai ficar com medo de sair. E a gente Obviamente, não é acaba uma coisa assim. comunicando isso tudo, né, Luma? A gente Comunicando, com acaba certeza. reproduzindo essas comunicações. Se você só vê assunto de corona na televisão, no jornal, e tudo, você acaba falando muito sobre isso. E aí eu tô falando, gente, não é só sobre corona específico, tá? A gente não tá querendo É entrar no só um mérito exemplo, da né? doença, não. A gente tá usando um exemplo. Mas se, por exemplo, você só escuta na televisão assassinato, morte, violência e tudo, você começa a comunicar isso também, porque é natural você falar sobre aquilo que você está escutando, está sentindo, enfim. Isso é uma coisa que vale para a vida, gente. Tudo que a gente comunica, a gente pensa. Tudo que a Tudo que a gente gente pensa, pensa, a gente sente. sente. E tudo que a gente sente vira crença. Por repetição ou por forte impacto emocional. E a E toda crença é crença é autorrealizável. autorrealizável. Gente, exatamente isso. Então, assim, isso fala muito até daquela teoria do segredo, né, Luma? Lembra que alguns anos atrás ficou super famoso o segredo? Porque realmente é uma coisa que mistura, né, a física quântica com uma coisa da comunicação e de como a gente atrai aquilo que a gente quer, do que a gente fala, do que a gente pensa. Então, se você só recebe notícias ruins, você vai comunicar coisas ruins, você vai pensar coisas ruins, você vai sentir coisas ruins. E E vai como é que você atrair quer coisas uma ruins vida pra você. maravilhosa? Oi? E como é que você passa por isso tudo e quer uma vida extraordinária? Não tem Como é que você passa por isso tudo e quer ter um salário maravilhoso, com uma família maravilhosa, com uma saúde incrível? Aí a outra parte, mas também, se você comunica coisas boas, se você pensa em coisas boas, se você sente coisas boas, automaticamente você atrai coisas boas. Gente, o poder da comunicação é tão forte. Tem até um artigo, né, Patrícia, que fala das moléculas de água. A água ela foi submetida. Você sabe qual artigo é esse? É lindo esse É estudo. lindo. É É lindo o lindo, é estudo, gente. lindo, lindo, Procura na lindo. internet, procura no Google que vocês vão ver. A água ela foi submetida a diversas palavras. E depois ela foi congelada e analisada com o microscópio, né? E aí, o que aconteceu? As palavras, por exemplo, como raiva, eu não lembro agora qual era especificamente as palavras, mas as palavras negativas, como mal, raiva, ódio, quando eles analisaram, cara, a molécula, ela tava horrível. Ela tava, assim, completamente Distorcida, né? distorcida. E também foi submetida a palavras boas, como amor, verdade, sinceridade, sabedoria. E quando eles analisaram a molécula, ela estava Linda. linda, linda, linda. E vários E aí formatos eu diferentes, né, Luma? e Isso que eu achei formatos completamente incrível. diferentes. E aí eu Várias formas pergunto para diferentes. vocês, quanto o nosso corpo tem de água? Quanto você tem verdadeiramente comunicado palavras boas? Depois procurem esse artigo no Google. Só vocês colocarem. Molécula de água congelada, água submetida a palavras boas e palavras ruins, que vai aparecer. Também tem outro Olha. estudo que você falou, eu lembrei, Luma, que é o do colégio. Você já viu esse com grãos de arroz? Nossa, do arroz! Do arroz, que é incrível para fazer com criança também. Que em uma jarra, eram duas jarras limpas, né? E botaram arroz dentro. Numa ficava num canto da sala e outra do outro canto. Não, em um canto eles falavam só coisas boas, positivas e legais e boas, né? E do outro só coisas ruins também. Exatamente o mesmo estudo de uma forma diferente. O canto que tinha jarra boa, o arroz ficou branquinho, limpinho. Não. Mesmo tempo, mesmo local, a única diferença foram as palavras. Exatamente. E na parte que as crianças, né, falavam coisas ruins, e eles pediam muito para falar coisas ruins mesmo, tipo, você é burra, você não sabe fazer nada direito, Não gosto de você. Não gosto de você. E aí esse arroz ficou, gente, todo embolorado, todo mofado, cheio de coisa preta. Nossa, é Preto. horrível, horrível. Então, assim, o mesmo arroz em dois potes diferentes. Um submetido a palavras boas e outro submetido a palavras ruins. Um ficou, que foi das palavras ruins, completamente preto. E o outro, todo branquinho, sem nada. Então, ou seja,
Se o poder das palavras tem um poder nesse pote de arroz, nessa experiência, se tem um poder exteriormente, você imagina o que não faz dentro da gente. Exatamente, Emoção se exatamente. aloja na carne, gente. Emoção se aloja na carne. E aí, Luma, como a gente falou da passiva, né, que é o mundo exterior e a importância da gente escolher o que a gente vê e escuta, isso vale também, gente, para as pessoas, tá? Isso é muito importante para amizades. Porque se você tem uma amizade, a gente falou um pouquinho sobre contágio social já em alguma live, é muito importante você escolher as pessoas com quem você convive. Porque se você convive com pessoas que tenham uma conversa mais depressiva, mais pessimista, isso é o que você vai atrair para você também. Porque ou você puxa a pessoa, ou ela te puxa para baixo. Poder do contágio social. Exatamente. E o que a Luma está falando é a matriz ativa de formação de crença. Eu vou falar isso agora. Então, por favor, Luma. Não, mas falar. É que a gente fez uma mistura, né? Na passiva a gente já puxou a ativa e a gente não deu o nome. Então, essa parte da comunicação, pensamento e sentimento é a matriz ativa de formação de crença. E por que o coach sistêmico ele é tão poderoso? Porque ele usa exatamente isso para reprogramar. Por que a gente fala reprogramar? Porque as nossas crenças formadas na infância, elas já foram formadas. Então, a gente precisa trazer uma reprogramação para ter uma reestruturação na nossa vida. Então, parte do princípio que tudo que você comunica, tudo que você sente, tudo que você pensa, gera uma crença. E toda crença, ela é autorrealizável. Então, vigie a sua comunicação, vigie os seus pensamentos, vigie os seus sentimentos. Tudo bem que é mais desafiador, né, Patrícia? Vamos dizer assim, controlar os pensamentos e os sentimentos. Mas a comunicação, ela é muito mais fácil de você controlar. E tá nas suas mãos controlar, porque os seus resultados, você pode ter certeza que estão sendo gerados por essa matriz. Pelo que você comunica, pelo que você pensa, pelo que você sente. Então, deixa eu só fazer o gatilho da pirâmide do indivíduo. Então, se você comunica que você não é boa o suficiente, que você não é capaz, que você não é merecedora, é isso que você vai ter na sua vida. Você vai ter, talvez, um trabalho em que você não vai se sentir tão satisfeita. Você, talvez, vai ter um relacionamento em que você não vai se sentir tão satisfeita. Porque o casamento que você tem hoje é a sua crença de identidade que diz que você merece ter. O trabalho que você tem hoje é a sua crença de identidade que diz que você merece ter. Então, assim, quer reestruturar isso tudo? Procura a gente, faça um processo de coaching. Arrasou, Luma! É bem por aí, né? Agora, uma coisa que você falou aí, que eu acho muito importante, como um grande resumo, tá, gente, da live, agora a gente realmente tem que terminar, é que os resultados que você tem na sua vida hoje dizem exatamente as crenças que você tem de identidade, de capacidade e de merecimento. Então, se você não está satisfeito com os resultados que você tem hoje, você tem que reprogramar suas crenças. Você tem que identificá-las e reprogramá-las. Porque se você não fizer isso, os seus resultados não serão diferentes. Porque tudo que você vive hoje está ligado às crenças que você adquiriu na sua infância. E hoje elas estão ditando a sua vida. Então, assim, foi o que eu falei, gente. Eu falei brincando, mas é sério mesmo. Se vocês têm interesse, procura a gente, porque realmente essa reestruturação, o nosso trabalho é muito pautado nisso, né, Patrícia? E essa reestruturação de crenças traz pra gente uma mudança muito grande de vida. Uma mudança, como você se vê, uma mudança realmente na pirâmide. Como você se enxerga, em quem você é, no que você faz, no que você merece ter. Então, assim, quer resultados diferentes, busque coisas novas, dê estímulos novos, porque realmente a mudança ela acontece quando você paga o preço, quando você se dedica, quando você dá estímulos diferentes àquilo que você vive hoje. Lindo demais! Não esqueçam que eu não tô vendo comentários, gente. Então, assim, vamos tirar nossa foto, Luma? Vamos! Depois dessa gente, martelada que você deu na galera. Oi? Todo mundo ficou meio tonto. Fotinho pra gente, por favor. Tirem pra gente. Coloquem nos stories, né, Patrícia? Pra mais pessoas, pra gente alcançar mais pessoas e ajudar a gente também. A crença de merecimento, nossa, bombando, tá, gente?
Acho que foi. E não se esqueçam que toda quarta-feira tem live. Toda Exatamente. quarta, às 19 horas. A gente está sempre trazendo um tema novo, uma conversa gostosa, para realmente trazer uma transformação para vocês. Então, vem estar com a gente toda quarta-feira, às 19 horas, que a gente aguarda todos vocês. E muito obrigada pela participação de cada um. Quem tiver indicação, pode mandar pra gente também, né? Sugestão de tema é bom, hein, Luma? Não, com certeza. Faz o seguinte, a gente vai deixar uma caixinha, hein, Patrícia? Agora que acabou a live, a gente vai deixar uma caixinha para vocês darem sugestões de tema. Show! Beijo!